audiência maravilhosa, Salvador, Estados Unidos em peso hoje, Califórnia, Washington, Nova York, Canadá, São Paulo, Estados Unidos, Geórgia, Paris. Muito obrigada, é um imenso carinho receber vocês. E hoje eu tenho uma convidada sensacional, a Paty Kossugi. Ela é confeiteira, mentora especialista em biscoitos decorados. Gente, vai lá no Insta dela, @Paty com Y, Kossugi, Kossuge. Gente, dá dó de comer o biscoito de tão lindo que é. E ela vai explicar para a gente, eu vou pedir para ela se apresentar e já vou emendar uma pergunta, tá? Conta para a gente como foi a sua transição de carreira. Obrigada, Paty. Oi, Mara, tudo bem? Oi, todas as meninas que estão aí assistindo a gente. Boa tarde. Primeiro, eu vou agradecer pela oportunidade de participar do programa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E de mostrar um pouquinho do meu trabalho com o biscoito, né? Já que você perguntou o que é o biscoito, né? Olha, então, eu que trouxe aqui um coisa biscoitinho linda. para mostrar. Então, Depois no YouTube vocês vão ver o biscoitinho, hein? Então, o biscoito, ele é um doce que ele é muito simples de ser feito, é uma ótima oportunidade para quem está começando, porque é de uma simplicidade que você tem uma gama de possibilidades, né? Então, você pode fazer desde um biscoito muito simples até um biscoito mais elaborado. Então, independente do seu grau de é, habilidade que se você está começando, né, do zero. Então, quando eu decidi, né, trabalhar com biscoito, foi um caminho meio tortuoso, porque, na verdade, eu tenho formação como bióloga, né, que não tem nada a Jesus! ver com a confeitaria. E o pior de tudo, que é mais, assim, engraçado, né, eu trabalhava com diabetes, você acredita? Não acredito, não sabia. Então, assim, eu fiz biologia, fiz cursinho, passei lá na FUVEST, fiz a USP, depois eu fiz doutorado, e aí que eu trabalhei com diabetes. E só que eu não estava muito feliz na minha carreira. Assim, sim, gostava da pesquisa, era muito feliz em relação ao andamento da minha carreira na época. Só que eu me desentendia muito com a minha chefe. E eu também estava cansada de ter que trabalhar para alguém, a gente sempre tem, né, nossos sonhos, nossos objetivos, e tudo que eu planejava, a minha chefe me cortava, né? Então eu estava cansada daquele negócio. Aí você falou, você é minha chefe. Pô, eu decidi que já estava infeliz. Aí o que aconteceu, né? Que mudou assim o jogo mesmo. Eu tive uma oportunidade de divulgar meu trabalho, que foi como se fosse o topo, assim, na minha carreira científica, num congresso internacional, e eu pedi auxílio do governo, porque eu não tinha dinheiro para pagar a viagem era muito cara, era para a Austrália, e eu não consegui auxílio do governo para participar desse congresso, para mostrar meu trabalho para, assim, a comunidade científica mais importante em relação ao trabalho que eu estava desenvolvendo. E aí, depois disso, eu falei, não, chega, eu cheguei até onde eu cheguei e eu não consigo mostrar, e o meu país não dá valor para o meu trabalho, então eu vou fazer outra coisa que é o meu sonho, que era trabalhar com doce. É Porque isso eu sempre aí. trabalhei com doce, assim, eu sempre fiz doce em casa, eu sempre fui aquela pessoa que vendia trufa na faculdade, sabe? Sempre se Mas nunca virou. levei a sério, né? Então aí eu falei, não, agora eu vou levar a sério esse negócio. Aí fui atrás, investi mais de R$ 10.000 em curso, em eventos, para E aprender você a achava confeitaria. que você não sabia vender? Porque a maioria das pessoas fala isso. Ah, eu não sei vender. Eu achava, antes de tudo, de não saber vender, eu achava que eu não era profissional. Eu achava que eu Ah, não poderia ser chamada como confeiteira. por isso que Eu você gastou um achava, dinheirão com curso. então, hoje eu já vejo que não é assim, né? E vender, eu também, essa é uma maior das dificuldades das minhas alunas, né? Não assim, só minhas alunas, mas
todo mundo que participa, né, que eu tenho minhas seguidoras e tal, que eu Isso. chamo de abelhinhas, que É, são as minhas seguidoras no Instagram, que a gente fala que a gente vive todo mundo em comunidade fazendo doce, né? Não somos todas isso. abelhinhas. É. E a maior parte da dificuldade é a venda, porque a gente tem uma impressão de que a gente está empurrando algo para alguém, Mas forçando se é alguém a comprar. bom, É isso que eu falo para as minhas é isso alunas, aí. né? Quando você enxerga o valor que você tem, que o seu produto tem, você não se sente empurrando algo, você sente que você está ajudando, que você está contribuindo, oferecendo o seu produto, que ele vai servir para decorar uma festa de aniversário, para dar de presente para uma pessoa que você ama, né? Então, não é apenas um doce. Agregar na receita da família. Isso. E aí, no caso de quem está realmente, né, trabalhando com isso, você tem a oportunidade de trabalhar com um doce que te possibilita um planejamento para você continuar do lado da sua família e, ao mesmo tempo, fazer a renda, né? Porque eu sei Exato, que unir tem o útil ao muitas. agradável. Sim, tem muitas mulheres que estão aí em casa, querem fazer algo, né? Tanto para uma ocupação, ou realmente para ajudar na renda da casa e não conseguem encontrar uma solução para isso, né? E eu vi que o biscoito era uma oportunidade muito boa para muitas mulheres. Aproveitando, você falou que trabalhava com diabéticos. Os biscoitos são todos para quem não é diabético ou tem algum para quem não quer engordar ou está doente? Não, existem, né, lógico, confeiteiras que são especializadas em cozinha inclusiva, que a gente chama, né? Tá. Mas no nosso caso do biscoito, eu resolvi focar no biscoito simples, que é realmente o que tem açúcar, que Tá. é o gostosinho, O né? Que é o que a delicioso. gente que é o que a gente encontra em festa, né, de criança e tal. Porque o que eu falo para as alunas é o seguinte: quando a gente começa, lógico, eu também sei fazer outros tipos de biscoitos e tal. Quem sabe um dia eu até faço um curso sobre isso, mas o que eu costumo dizer é que a gente precisa ter foco. Porque quando a gente atira para todos os lados, a gente não acerta nada, né? Exato. Então, qual é a melhor oportunidade de trabalho, de mercado que você encontra hoje na área de festas? É o doce comum que todo mundo come, É, o que é o que tem brigadeiro, açúcar, porque é o público maior que você vai atender, são pessoas que comem doces em geral, né? exato. Lógico, existem os diabéticos, existem os celíacos, existem toda essa comunidade de pessoas que têm algum problema de saúde, mas a sua maioria são pessoas que não têm esses problemas de saúde. Então, Exato. se você começa por algo mais abrangente, é uma oportunidade maior de você conseguir achar um público para você vender na sua região. E lógico, se aquilo te motiva, se aquilo é importante para você fazer um doce que seja inclusivo, aí você vai para essa linha e segue, né? Legal. Mas assim, segue com força mesmo, É isso entendeu? aí. Eu quero terminar esse bloco agradecendo você de Pernambuco, você de São Paulo, Sumaré, Taiwan, acho que é a primeira vez que você está aqui no nosso programa, Argentina, Ushuaia, São Paulo, Taubaté, e terminar dizendo que o Brasil perdeu uma grande pesquisadora, mas ganhou uma excelente biscoiteira. Até já, fica com a gente. Voltamos e eu quero agradecer, mandar um beijo bem carinhoso para você de Bangladesh, Belo Horizonte, Estados Unidos, Atlanta, Santa Luzia, Minas Gerais, Teresina, Piauí, São Gonçalo, Rio de Janeiro e Piauí, Bahia, São Paulo, Santo André. Muito obrigada pela audiência. Eu quero dizer que se você quer fazer uma pergunta para a Paty ou para mim, mande um WhatsApp no 31 98308 5976. E eu vou começar perguntando para a Paty quais as vantagens e desvantagens desse modelo mãe, empresária, dona de casa. Como é isso? Porque a gente romantiza um pouco, né, Paty, essa questão. Olha, a gente tem, acho que vou começar
por uma das desvantagens e eu vou dizer como que a gente soluciona isso, né? Boa. Eu acho que a maior desvantagem de trabalhar em casa é que a gente tem uma dificuldade de separar o que é o nosso trabalho do que realmente é a nossa vida pessoal, né? É muito difícil a gente separar isso. Então a gente precisa realmente ter em mente que a gente escolheu, né, trabalhar em casa, porque foi uma opção, eu poderia estar trabalhando em casa, até poderia ter montado um ateliê em outro local, mas eu escolhi trabalhar na minha casa. Por quê? Isso foi principalmente pelo motivo de eu ter uma filha, né? Então, quando a gente tem um filho pequeno, que a gente tem que estar presente, você quer estar sempre, não quer perder nenhum segundo, né, daquela criança. Então, desde que minha filha estava na minha barriga ainda, eu continuei trabalhando com doce, né? Então, desde antes de eu engravidar, eu já trabalhava com doce, continuei trabalhando enquanto estava grávida, ela nasceu, então eu tive a oportunidade de estar trabalhando com ela do meu lado. Então, isso é uma vantagem que, Isso é assim, impagável, né, Paty? não tem preço, Não tem sabe? preço. Então, eu praticamente não deixei de trabalhar, porque eu não consigo, né? Sabe o que Parada. eu acho, Paty? A gente que trabalha em casa, a gente trabalha às vezes mais. Você vê, nós duas trabalhamos no carnaval, a gente estava resolvendo tudo num dia que quase ninguém estava trabalhando. Então, a gente escolhe, né? São nossas É, escolhas, e eu né? adoro. É, e uma coisa que eu digo para as minhas alunas, assim, também, né? É que no caso do biscoito, ele é um doce que a gente consegue fazer um planejamento muito bom. E isso é uma vantagem muito grande. Porque quem é mãe sabe que tem dias que seu filho fica doente, tem dias que ele está precisando de mais atenção, e você consegue se organizar para que você esteja presente lá na hora que seu filho precisou de uma emergência, de um imprevisto, de algo assim. Então você consegue, de repente, você precisa também, sei lá, juntar um dinheiro para fazer uma viagem que você quer muito fazer. Então você consegue trabalhar num feriado, consegue trabalhar no final de semana, numa madrugada, mas ao mesmo tempo, se você quiser passear no feriado, você também tem essa possibilidade. Então, você faz a sua escolha, você é dona do seu próprio negócio, você manda nos seus horários. Então, essa é uma vantagem muito boa, muito grande de quem É trabalha realmente excelente. com o seu próprio negócio. E a desvantagem? A Vamos pro desvantagem certo é essa: romântico. você é dona do seu próprio negócio. Então, você precisa ser muito organizado. Você é sua chefe. Então, enquanto você está numa CLT, que você tem alguém que te põe o horário, que te manda lá suas listas de tarefas, que te mantém sempre trabalhando. Quando você trabalha em casa, você é o chefe, você precisa fazer isso. Então, se você não consegue fazer um planejamento, colocar uma lista de prioridades, colocar metas, né? Então aí você se perde totalmente no seu próprio negócio. E uma coisa que a gente não percebe, principalmente as confeiteiras, é que a gente fica escrava do nosso próprio negócio. Que a maior parte das confeiteiras fazem? Trabalham com doces muito perecíveis. Ah, Então, o tá. que acontece? Então, segunda-feira não tem nada para fazer, terça também não, aí quarta começa, né? Quinta é trabalho pra caramba, passa a madrugada trabalhando, sexta a mesma coisa para entregar no sábado e no domingo. Ou seja, não tem final de semana, né? E eu passei por esse estresse por muitos anos a fio, até que eu tive uma filha. E eu me toquei de que eu tinha me tornado escrava do meu próprio trabalho, E que era a o confeitaria. biscoito você pode fazer com mais tempo, não é isso? Foi isso que foi a virada na minha carreira. Foi quando eu Boa. percebi que o biscoito era o doce que eu já vendia e que eu não dava bola para ele, de que ele era tão vantajoso. E quando eu tive uma filha, que eu vi o quanto era realmente pesado trabalhar de madrugada esse final de semana, que eu vi o quanto trabalhar com biscoito poderia ser muito vantajoso. E aí, ter esse planejamento. Temos um comentário. Marisa de Santa Luzia. Obrigada, viu?
Ela falou que para quem tem filhos, poder trabalhar perto deles lhe permite participar da vida da criança. Quando se trabalha em empresa, esse contato fica um pouco prejudicado. O relacionamento se perde em alguns momentos, pois a criança muitas das vezes identifica a babá, a professora, a avó como mãe, e às vezes a mãe não, né? Obrigada, Marisa. Ah, isso é uma realidade de muitas pessoas, né? E uma coisa que eu passo aqui na minha casa, a minha filha, ela quer participar de tudo. Então, ela me vê desde pequenininha, né? Ela me via É. fazendo biscoito, aí ela ia com a massinha, sabe a massinha de modelar? E aí ela tem lá, né? A massinha pegava, fazia assim, mamãe, tô fazendo biscoito. Ai, Então, que e amor. hoje, que ela tem 4 anos e meio, mais ou menos, ela já faz seus próprios biscoitos. Então, eu Ah, separo alguns para ela fazer junto comigo. Então, eu separo um pouquinho de glacê, eu separo um pouquinho de biscoito. Ela tem a massa que ela corta e assa o biscoitinho dela. Então, ela pede para fazer, sabe? Então, ela participa. Eu sempre separo os biscoitinhos para ela brincar, né? Então, ela tem lá o cantinho dela, ela faz os dela, eu faço os meus. Então, eu consigo trabalhar mesmo com ela em casa, né? E exato. eu sempre dou essas dicas para as minhas alunas que têm filhos. Olha, para trabalhar com filho em casa é fácil. Já separa os biscoitinhos a mais, uns glacezinhos, ou então deixa biscoito com canetinha comestível, deixa eles pintando, eles se divertem, faz uma sujeirinha, Faz, faz, mas faz mas companhia. Exato, é bom, exato. sabe, tá participando, e criança fazer sujeira faz bem também, Também, sabe, eles se também. divertem. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a Paty Kosugi contando um pouco mais do dia a dia dela, de como ser empresária e principalmente mãe. Fica com a gente volta já já. @Mara Descomplica. Vamos lá, pessoal. Eu quero agradecer você de Uberaba, Balneário Camboriú, Juiz de Fora, Lapa, Paraná, Uberlândia, Vespasiano, Lauro de Freitas, na Bahia, Recife, Distrito Federal, Itanhaém, Vitória, no Espírito Santo. Muito obrigada por estar aqui conosco. E eu vou perguntar para a Paty agora uma curiosidade, né? Como é que foi para você, Paty, dividir essa questão operacional? Por exemplo, você faz o arroz, feijão, o macarrão na mesma cozinha que você faz os biscoitos? Como foi separar isso dentro de casa? É a mesma cozinha que eu uso, né, que eu trabalho na minha casa. Tá, E por isso que eu digo que você pode começar com o que você tem, porque não tem nada de muito extraordinário para você começar o seu próprio negócio. Então, se você tem um tá, forno, se você tem uma batedeira, está resolvido. De resto, são coisas muito pequenas para você começar o seu negócio, mais investimento no dinheiro mesmo, sabe? Então, assim, trabalho, faço a minha comida na minha casa, no meu dia a dia. Muito dificilmente eu uso fogão, né, a parte de cima para trabalhar com os biscoitos, a não ser quando eu vou tá. trabalhar com algum biscoito mais caseiro, que tem algum recheio e tal. Mas, no geral, é só o forno que eu uso. É o forno Porque mesmo. faz a massa e E depois só põe no forno, né? Então dá para usar os é, dois ao mesmo tempo, se for preciso. não tem muito o que faz muita diferença, não. E eu tenho o meu horário, né? Eu separo o horário que eu vou fazer minha comida, do horário que eu vou fazer o biscoito. Eu tenho um planejamento semanal de cada etapa da fabricação do biscoito, do que eu faço por dia da semana. Então, é um planejamento que eu ensino para as alunas que faz toda a diferença para você conseguir ter esse tempo para você fazer sua comida, para você cuidar do seu filho, para você ir para academia, né? Para você fazer um planejamento que você também gosta de fazer, dos seus hobbies, né? Além do trabalho também. Planejamento é tudo, né, Paty? Eu falo isso na mentoria financeira. Gente, quem não sabe, eu faço mentoria financeira, faço muita organização financeira, investimentos, endividamento. E eu digo, se você não tem planejamento, é igual o filme da Alice no País das Maravilhas. Para que caminho eu vou? Tanto faz, porque eu não sei para onde eu estou indo, não é, Paty?
Exatamente. Inclusive, essa mesma frase. Ah, Eu uso muito mentira! essa frase. Se você não tem uma meta, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então, você não pode viver a deriva na sua vida. A vida em geral. Você tem que ter uma meta, nem que seja um sonho de fazer uma viagem. Você tem que ter aquilo no papel escrito, senão ele não se concretiza. Não se concretiza. Porque se você tem a meta escrita no papel, você não tem o caminho certo para você seguir, né? Exato, E uma meta, coisa qual a meta, quando você vai cumprir, tudo certinho. sim, e eu errei muito isso lá no meu começo, sabe? Eu errei porque eu não tinha noção de onde eu queria chegar. Não Não sabia. tinha E eu uma fui Paty para te fazendo, ensinar, né, Paty? Não não tinha uma tinha ninguém Paty para para me ensinar ensinar isso. você. É. Então, eu trabalho com confeitaria há 10 anos. Mais de 10 anos, vai completar agora. Então, há 10 anos, não existiam cursos como existem hoje. Quando você ia fazer algum curso, ele era presencial, muito caro, você tinha que ter muita certeza do que você iria fazer. Você não tinha um test drive para você descobrir se era aquilo que você gostava. Então, quando eu decidi que eu ia começar a trabalhar com confeitaria, eu tive que pagar um curso de R$ 4.000. Não é todo mundo que investir logo assim de cara para algo que é incerto, né? Então, por isso que hoje eu vejo que eu errei muita coisa lá no começo. Se eu tivesse tido essa certeza do que eu queria, um objetivo e tal, eu não teria errado tantas vezes. E eu gastei muito dinheiro, sabe, em coisas erradas. Então, eu comecei na confeitaria sem saber qual era o tipo de doce que eu ia fazer. Então, o que que aconteceu? Eu fazia tudo o que os meus clientes pediam. Então, eu tinha lá um cardápio, eles me pediam, sei lá, bolo De embrulhado. Não tem, carambola. não tinha lá no meu cardápio. Aí eu falei, mas eu sei fazer, é tão fácil, por que que eu não coloco isso no meu cardápio também? Aí eu ia lá, precificava rapidinho, e aquele precificar rapidinho, você sabe, né? Sei. Sempre vai ter um errinho e você vai ter prejuízo, porque você fez tão rápido para atender aquele pedido que você vai cometer erros. No teu curso, Paty, você ensina a precificar? Ó, e mais do que no meu curso, eu ensino isso de forma gratuita. E a gente vai falar Ah, mais sobre isso, nós vamos tá? falar no próximo bloco. Então, Que se você está bom. aí interessado nisso, já fica aqui para o próximo bloco que a gente fala sobre isso. Exato. Então, se você faz assim e vai atendendo o pedido de cada cliente que vai aparecendo, você vai fazendo tudo que te pedem, você vira escravo do seu cliente. O que acabou acontecendo? Eu tinha um cardápio com mais de 20 doces diferentes. O que isso me resultou? Eu sabia muita coisa, eu atendia muita gente, mas não tinha foco nenhum. Eu tinha muita matéria-prima encalhada na minha Desperdício, né? dispensa. Porque usava num, Tinha não usava no outro, né? exatamente. Gastava muito tempo fazendo compra, eu gastava muito dinheiro guardando estoque, eu tinha que ter muitos utensílios diferentes, forma de bolo de todos os tamanhos, mais de uma forma, utensílios diversos, nossa, tudo encalhado aqui em casa. Dinheiro que foi se acumulando em forma de material, né, Tá. físico, e que eu não uso. Porque agora Então, você deu foco. mas aí, o que aconteceu? Agora, quem começa a fazer biscoito, que aí que é a virada, né? Que a gente vai até contar mais um pouquinho mais sobre isso. Você precisa do seu forno, que normalmente a gente tem em casa, né? Porque a gente cozinha, É. e uma batedeira. Pronto, resolvido o seu problema. De E as resto, são coisas muito forminhas, simples. Pati? As forminhas, elas são Cortador, caras? Cortador. cortador de biscoito, eu falo para as meninas, não tem cortador? Não é problema para você desistir. Vai usar copo. Ah, Sabe o tá. copo que você Tá. bebe água? Vai Claro. usar um copo. Tem jeito para começar com tudo, tem muita coisa que você consegue substituir no começo. É lógico, você não vai viver o resto da sua vida cortando biscoito com copo, Mas pelo né? menos para Biscoito, começar. mas você começa e já junta um dinheirinho para você poder investir no seu negócio novamente. E um cortador custa o quê? R$ 10. Tem kits de cortadores de formas básicas para você começar que são R$ 15 e tem, sei lá, vários tamanhos de cortadores, uma variedade de cortadores. Já é o suficiente para você começar, sabe? E aí Legal. você ganha e reinveste.
Exato. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí, porque a Paty vai contar no próximo bloco como ela vai ajudar você de forma gratuita a se tornar uma confeiteira de biscoitos decorados. Fica com a gente, @Mara Descomplica. Voltamos e eu quero agradecer você de Mirabela, Minas Gerais, Campinas, Piracicaba, São Paulo, Parnamirim, Rio Grande do Norte. E eu quero te perguntar, você está pensando numa renda extra ou pensando em abrir um negócio, ainda não sabe direito o que você quer fazer, como a Paty fez, né? Ela, a partir de amanhã, vai contar para a gente os segredos de se tornar uma confeiteira de biscoitos decorados. Paty, conta para a gente como vai ser isso. Como a gente comentou aqui ao longo desse programa, o biscoito decorado ele é muito vantajoso e eu vou mostrar isso para vocês a partir de amanhã, num curso que é gratuito, se chama Biscoito Decorado Lucrativo. São 7 dias de aula, 100% gratuita. E, assim, é um curso que realmente tem muito conteúdo. Eu vou ensinar a fazer a massa, assar a massa da forma correta, como cortar, aquelas dicas, né, de cortar com o copo. Ah, não tem cortador que eu faço, todas essas dicas também. Como que assa da forma correta, como que faz o glacê real, que é essa coberturinha que dá esse desenho bonito no biscoito, que é a pintura do biscoito. Como que faz esse glacê real, quais são os segredos, como faz o desenho, como que faz para desenhar, técnicas de decoração para iniciantes, técnicas mais avançadas para você poder aprender, evoluir e te mostrar qual é a possibilidade desse doce que é tão lucrativo. E como a gente comentou também, a gente de precificação. E a precificação eu já falo logo amanhã na primeira aula. Legal. Você vai fazer quantas aulas? São 7 aulas. Começa a partir de amanhã, dia 1º de março, para quem está assistindo ao vivo. Então, se você quiser participar desse curso, é só entrar lá no meu Instagram, @Paty_Kosugi, com K, e você vai poder se inscrever de forma gratuita no grupo, ficar atento lá nos lembretes que você vai participar. É ao vivo no Instagram. A aula ao vivo vai ser que hora, Paty? Às 7h30 da noite, a partir de amanhã. E demora quanto tempo, mais ou menos, cada aula? A aula tem uma duração de mais ou menos 1 hora e pouco, né? Às vezes 1 hora e meia. Depende muito da participação, das dúvidas. Por isso é importante a participação ao vivo. E as aulas são ao vivo mesmo, não ficam gravadas. Elas são ao vivo, então, para quem realmente está comprometida a participar desse desafio, que é um desafio. Qual é o desafio? Você será capaz de fazer seus primeiros biscoitos decorados em apenas 7 dias. Sim, isso é capaz, porque essa já é a 7ª edição do curso. Toda vez eu recebo muitas fotos de alunos que participaram no desafio e conseguiram fazer em menos de 7 dias. Parabéns, Paty. Então, pessoal, você está precisando de uma renda extra? Eu vivo falando isso no meu Instagram, né? Pessoal, o orçamento não está fechando, faz uma renda extra. Ou mesmo você ter este negócio como a Paty tem. A vida dela é essa, não é um extra, ela faz isso diariamente. Como é que você vai fazer? Você vai entrar no Instagram da Paty, Paty com Y, K-O-S-S-U-G-U-E. Paty Kosugi. G-U-E, né? Você vai ter que se inscrever, Paty? É só se inscrever. Tem o link na minha bio. É muito simples. Ah, boa! Link na bio. Gente, não pode perder essa oportunidade. É um curso gratuito. Talvez essa aula faça despertar em você que você é uma biscoiteira. Não é não, Paty? Tem muita gente que fala, Martina, nunca vou conseguir fazer esse biscoito, é muito difícil. E, ó, é passo a passo, tá?
vou pegar na sua mão, vou te ensinar durante uma semana, como se você estivesse aqui junto comigo na minha casa. É online, mas você não tem uma noção do conteúdo. E tem mais, a gente também tem um material, que é um e-book. Então, para todo mundo que participa da aula ao vivo, vai ter a oportunidade de cada aula ganhar um capítulo desse livro, que vão ser 7 capítulos. E o capítulo introdutório já foi entregue para os alunos que vão participar e já se inscreveram. Então, se você não se inscreveu, está sabendo disso agora, é só entrar lá, se inscrever, me mandar mensagem que eu te envio o PDF com material para você se preparar para começar a fazer o biscoito já amanhã. Era isso que eu ia perguntar. Por exemplo, se eu vou lá, entro no teu Instagram, no link da bio, me inscrevo. Eu preciso ter espátula? O que eu preciso ter na hora para acompanhar você? Então, tem uma lista de material, tem um PDF com toda a lista do que é necessário, do que não é necessário, do que você pode substituir. Se você quiser comprar, o que você pode comprar. Mas tem uma aula secreta dentro do PDF para você assistir, com uma aula gratuita para você já ver a explicação do que serve cada material, que marca, tudo certinho. Gente, olha, entrem no link da Paty Kossugi, se inscrevam. Eu me preocupo muito em dar possibilidades para você que está com algum problema financeiro e não consegue fechar o orçamento. É o que eu mais atendo, é o que eu mais recebo de dúvidas. E muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho habilidade nenhuma. Começa, tenta, não é difícil, né, Paty? E no caso do biscoito, o investimento é muito baixo, porque a maior parte das pessoas tem o material necessário em casa. A única coisa que precisa comprar, que é um pouquinho mais diferente, é um saco de glacê real, que você vai lá na loja de confeitaria e compra por menos de R$ 20. Então, esse é o seu investimento Paty, que você costuma ter em casa. não sei se você sabe me responder isso, mas, por exemplo, esse glacê real, você viu que a nossa audiência é mundial, né? Tem em qualquer lugar do mundo? Olha, vou confessar que nós que somos brasileiros, nós temos uma vantagem muito grande. É incrível, né? Geralmente Tá. o Brasil é sempre o piorzinho, né? Mas em relação a gente está muito bem servido aqui no Brasil, a gente tem 4 marcas muito boas de café para comprar. Mas no exterior é um pouquinho mais difícil de encontrar, mas existe sim, porque eu já comprei. Inclusive, ontem e hoje, eu estou aqui numa base de testes, né? Fazendo um vídeo aí para fazer conteúdo, eu, inclusive, estou com um monte de saco de glacê em cima da mesa. E aqui, ó, eu tenho um saco, para quem tá vendo pelo YouTube, eu tenho um saco de glacê que eu comprei lá no exterior, né, lá nos Estados Unidos. Meu marido mora nos Estados Unidos, e eu comprei lá. E testei, é igualzinho o glacê que a gente acha aqui, funciona super bem. Então, tem sim como encontrar. Mas também existe a possibilidade de fazer o glacê que não é esse preparado em pó, que no Brasil, gente, é assim, que é um pó, você põe ele, água, bate, dá você. Lógico, né? Tem que saber o passo a passo, o ponto certo, mas sim. Tranquilo, é bem fácil de fazer se você tiver o caminho certo. Tem que assistir certo. às aulas da Paty. Paty, a gente está encerrando o programa. Foi uma delícia ter você aqui. Acho que você contribuiu muito para a nossa audiência. Muito obrigada. Você quer se despedir? Dá um último recado e eu já vou encerrar. Eu que agradeço muito pela participação e pela audiência. Obrigada. Espero ver vocês aí amanhã comigo ao vivo. 7h30 Ok, gente. Seguindo Paty, quem segue a Paty e não segue a Mari, é Mari Descomplica. Quem segue a Mari e não segue a Paty, Paty Kossugi. Link da bio, se inscrevam no curso. Gente, muito obrigada. Uma excelente semana e até terça-feira que vem. Obrigada, Paty. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.